Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, uma realização da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de contar aqui com o fisioterapeuta Victor. Prazer, Victor, um prazer te receber aqui, muito obrigada. E hoje nós vamos falar aqui sobre fisioterapia na corrida. Victor, então, primeiro conta um pouquinho assim da sua formação, o que você fez para chegar até aqui aí na área da fisioterapia e aí daqui a pouquinho a gente começa. Fechou. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Escuto há um tempo já o podcast. Ah, obrigada. Eu me formei no final de 2022 na FMU, próximo da Clínica Move. Sim. E depois, no ano seguinte, eu fiz a especialização em musculoesquelética na USP, né? Entendi. Que é lá no HC. Sim, e aí que você veio a conhecer as pessoas. Exato, que todo mundo é de lá, né, do HC. Sim, todo mundo passa pelo HC, né? Aí, bela escola. Exato, né? E aí acaba conhecendo e fui parar na Move. Tá certo. Então, Victor, conta pra gente qual é como é que é o principal gesto motor, né? As características biomecânicas da corrida, as principais características biomecânicas da corrida, Sim. por favor. Antes de falar das características de fato, acho que é ideal mostrar o que é a tarefa correr, né? Ótimo. A corrida. Perfeito. Que é uma sustentação vertical, né? Então, é um deslocamento do nosso corpo de um ponto ao outro, né? Numa velocidade considerável que tem uma fase aérea. Certo. Então, é uma troca alternada, né? De passos, que nesse meio vai ter uma fase aérea, que é o que diferencia da marcha e da caminhada, né? Então, para ser corrida, tem que ter uma fase aérea no meio aí. E dentro das características biomecânicas da corrida, tem duas principais fases, né? Que é a fase de apoio e a fase de voo, que é quando a gente está sem contato no solo. Nessa fase de apoio, a gente tem o contato inicial, né? Que é o primeiro contato do pé com o solo. Que a gente pensa sobre esse contato inicial? Que ele precisa ser próximo do centro de massa do nosso corpo. Então, ele não pode ser uma passada muito alargada. Porque quando a gente faz esse contato inicial, vai ser a hora que a gente vai ativar a nossa musculatura extensora de membro inferior, que são os antigravitacionais, né? A gente precisa fazer a sustentação. Se esse pé está muito longe do centro de massa, sabe aquela sensação de você frear quando a gente estende a perna? Vai ser basicamente isso. Entendi. E isso a gente não quer que aconteça, né? Sim. A gente não quer que freie. Sim, é verdade. E aí, como o nosso sistema nervoso ele é muito inteligente, ele vai desligar essa musculatura extensora. Então, a gente vai afundar. Não sei se você já viu alguns corredores que oscilam muito verticalmente. Então, ele afunda e depois ele vai. E aí, já difere um pouco do que eu falei no começo, né? Que é um deslocamento à frente. Certo. Então, a gente afundando muito, a gente vai ter que deslocar para cima e para frente. Sim. E aí acaba gerando um gasto energético muito maior, né? Um pouquinho maior. Perfeito. Exato. E aí, dentro desse gesto, quais são os principais problemas que podem ocorrer com a má execução desse gesto da corrida? Então, nesse afundamento, principalmente, que a gente fala, né? Nessa perda de altura, acaba sobrecarregando o mecanismo extensor do joelho, né? Principalmente tornozelo, porque a gente tá meio que estirando essa musculatura de uma forma recorrentemente, né? Então, como a corrida é algo cíclico, então sempre tá 100, 200, 300 vezes fazendo esse movimento, acaba sobrecarregando essa articulação, esses músculos, né? Que limitam esse movimento e acaba tendo alguns tipos de lesões. E aí você poderia exemplificar, assim, as principais que você trata, que você vê? Sim. Nessa fase aqui de apoio médio, contato inicial, que geralmente mais acontece, é o famoso joelho do corredor, né? Que é uma dor ali na região anterior da patela, que é meio difusa. Tem uma tendinopatia de tendão patelar também, é muito comum, por conta desse mecanismo de afundar em excesso. Algo comum também que acontece muito por alterações biomecânicas, sobrecarga em excesso, é a fratura por estresse, né? Ou senão a canelite. Então, o pessoal conhece. Conhece bem e é, entre aspas, assim, meio desafiador tratar, né? Que é um estresse na tíbia, né? Na parte medial ali. Então, são pequenas microlesões que vão aumentando com o tempo, aumentando até que geram
uma fratura por estresse, né? E essas lesões são específicas de uma fase em particular do Pode ser que sim, Okay. Pode ser que sim, mas geralmente estão relacionados com a fase de apoio. Então, vamos supor, uma pronação excessiva do tornozelo, do pé, né? Então, a gente muda a recepção da carga da tíbia, né? Porque é um osso longo e ela gosta de carga compressiva. Então, se a gente muda esse tipo de carga, dá uma carga diferente, já causa um pouco mais de sobrecarga, né? Entendi. Nossa, isso é mais comum, por exemplo, em corredores acima do peso, por exemplo, assim, não os de elite, né? Os mais amadores. Pode ser um fator de risco. Ou né? não, tipo, é mais uma questão da execução da passada mesmo. Pode ser um fator de risco que aumenta, né, com a biomecânica alterada, a biomecânica não ideal, né? Que seria a corrida. Mas tá em conjunto ali. Não é um fator... não dá para colocar isso na conta de um único fator. Exato, né? exato. Então, a gente está falando aqui da canelite, mas, assim, eu observo, atendendo corredores e eles me relatando o que eles têm. Puxa, eu tenho uma lesão, síndrome da banda iliotibial. Sim. Ou eu tenho, sei lá... Outras lesões, eles falam alguma coisa de pata de ganso. Sim. X, não entendo, você vai me explicar, tá? Então, e aí, como que são essas lesões? Você poderia explicar pra gente? A da banda... Síndrome da banda. Trato iliotibial é a parte lateral do quadril, né? Então, é literalmente uma banda que vai da região do quadril até a parte lateral do joelho. E está relacionada a mecanismos de varo excessivo do joelho. Então, quando esse joelho vai um pouco para fora, sobrecarrega mais essa articulação, essa banda, né? Ou valgo também, mas mais acomete varo, que aí estira mais essa musculatura. Queda da pelve excessiva também, a gente consegue estirar essa musculatura pela parte proximal e acaba tendo um pouco mais de sobrecarga. E a pata de ganso, mesmo padrão do valgo. Então, é essa parte mais medial aqui do joelho, né? Então, um valgo excessivo acaba estirando essa musculatura e acaba tendo pequenas sobrecargas. E aí, isso recorrentemente... Aí causa uma lesão. Exato. Eu só vou pedir para você explicar um pouquinho o que é valgo e varo para o público geral entender, Boa. por favor. Posso fazer com... Sim, aí você pode até falar Boa, direto com perfeito. a câmera ali. Imagine que aqui é o joelho, né? E aí o valgo é esse movimento aqui. Então, quando o joelho entra para dentro, vamos se dizer, para a parte do meio do corpo. E o varo é quando o joelho vai um pouco para fora. Então, isso diferencia esses dois. E aí, meio que... quando a gente faz um valgo, então a gente tem uma compressão da parte lateral do joelho e um estiramento da parte medial das estruturas. Então, ligamentos, menisco, esse tipo de coisa. E aproveitando esse gancho, né, do valgo e do varo, isso tem a ver, por exemplo, com o calçado, cuidados com o calçado ao escolher o calçado. A pessoa deveria saber identificar as suas características biomecânicas, por exemplo, para fazer a melhor escolha. Sim. Geralmente, o que tem na literatura hoje em dia sobre calçado, né? Falam que você precisa escolher um calçado que seja confortável para você. Então, não ficar, tipo, muito nessa parte de, preciso de um calçado pro meu pé pronado um pouquinho, supinado e tal. Ver o que fica mais confortável no seu pé. Então, vai na loja, testa. As lojas maiores você consegue testar na hora. Tem uma esteira no meio da loja. Sim, você consegue, é muito legal isso. Você consegue testar. Então, legal. Vai com o que te faz mais confortável, você fica mais tranquilo. E aí, essa parte de biomecânica e que a gente consegue organizar, né? Vai ser o fator mais importante. O tênis não vai... Então daqui a pouquinho a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, assim, falando um pouquinho mais sobre lesões, a gente tem episódios anteriores aqui que tem a ver com o que está sendo falado. Então, a gente está falando um pouquinho sobre gesto esportivo, quando a gente fala da passada, né? E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre gesto esportivo, o primeiro episódio desta nova série, que conta com o apoio e a realização da MUVE, com o fisioterapeuta Diego Helps, é muito bacana e fala especificamente sobre gesto esportivo. Então, corre lá e assiste o episódio do Diego Helps. E
A gente também tem outro episódio aqui, que é do fisioterapeuta Alexandre Ferrari, que fala um pouquinho sobre biomecânica no triatlon, que aproveita um pouquinho da corrida aqui, então também vale a pena vocês assistirem para entenderem melhor, caso não estejam entendendo um pequeno aspecto do que esteja falado aqui, boa parte já foi mencionado nesses 2 episódios, tá? E também a gente tem um episódio aqui sobre a questão do pé e etc. E aí, né, anterior. Eu queria falar para vocês sobre lesões do pé que estão envolvidas com a corrida. Por exemplo, a fascite plantar. Essa é clássica. Então, explica para a gente o que é essa lesão. A fascite plantar é uma inflamação na fáscia, né? Geralmente o pessoal agora recentemente está falando que não é só uma inflamação, mas também uma degeneração dessa fáscia, né? Que ocorre, né, por meio de sobrecargas mecânicas. Então, o tecido não está acostumado ali com tal carga, e aí uma carga recorrentemente de forma sem cuidado, sem a preparação, sem a mobilidade, acaba sobrecarregando essa fáscia. Então, a pronação excessiva do tornozelo pode ser um fator. Não sei se você já percebeu, tem alguns corredores que correm meio que fazendo um impacto muito grande, sabe? Um barulho. Então, essa parte de absorção não é tão ideal, então acaba sobrecarregando também. Tem que ter uma boa absorção durante a corrida, que aí pra gente distribuir essa carga de uma forma compartilhada, né, com todo mundo e não acabar sobrecarregando. Sobrecarregando, né? Exato. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que a gente trata essas lesões? Como que a gente trata de forma geral? Assim, como é que o fisioterapeuta pode tratar cada uma dessas lesões que a gente a gente pode intervir de 2 formas gerais, assim, né? As 2 principais. A grande maioria intervém em aumentar a capacidade desse músculo, dessas articulações, né? Para aguentar mais essa carga. Então, fortalecimento no geral, né? Que aumenta a capacidade do músculo para essa carga. Ou, que é a parte mais da biomecânica, né? Que em vez de a gente só aumentar a capacidade desse tecido, a gente tira um pouco dessa carga também. Então, distribui ela melhor, que a gente não vai precisar, de fato, só aumentar a capacidade. A gente tira também um pouco dessa carga. Entendi. Então, e é isso através de um trabalho de reorganização do movimento, exato. De ajuste, assim, biomecânico. Exato, de uma reeducação funcional, né? Então, a gente vai, de fato, na tarefa, que no caso aqui é a corrida, e a gente vai ver os aspectos que estejam causando sobrecarga, a gente vai tentar melhorar isso. Então, uma melhor sustentação, um melhor alinhamento, para a gente, de fato, diminuir essa sobrecarga, né? E aí a gente consegue tratar. Mas aí, isso num ponto mais a médio prazo. A curto prazo, a gente vai ter um cuidado local ali mesmo, né? Então, a gente pode usar analgesias, exercícios que relacionam a analgesia também, né? Para a gente poder ter um cuidado local e o paciente conseguir ter uma visão que ele vai ter uma melhora, né? Porque se a gente ele já vem com uma dor, uma sobrecarga, a gente coloca ele para fazer mais movimentos lesivos ali no começo, agudo, e aí às vezes ele fica meio desanimado, porque ele sente mais dor ainda. Então, no primeiro momento, diminui um pouco mais essa dor e aí a gente consegue dar continuidade no trabalho. Na questão da melhora da biomecânica da corrida, que de tratar a causa, né? Porque se a gente trata só a dor, é só a consequência. Isso é um ponto muito importante, muito importante. E antes da gente chegar nesse papel do fisioterapeuta, eu só queria pegar um ganchinho aqui. Quais são as principais diferenças que a gente vê no corredor de elite e no corredor amador com relação ao gesto esportivo, como cada um realiza? Sim. Os atletas de elite, eles têm um gesto mais fluido, né? Tipo, a gente não precisa entender nada de biomecânica de corrida. A gente consegue ver que um atleta, ele tá fluido, ele não tem muitas oscilações, igual eu falei no começo, né? Um deslocamento à frente. Então, tudo que for diferente disso, não seria o ideal. E você vê que o atleta de elite, ele é fluido, ele vai em direção... Exato, praticamente perfeito. Ele vai em direção à linha de chegada, né? E com uma boa sustentação, um bom alinhamento, uma boa ativação muscular, uma boa mobilidade. Ele é um completo, né? É o que a gente espera de um
E é muito interessante agora, em época de Olimpíada, né, a gente colocar isso, porque o atleta é um ser humano privilegiado, né? Por isso que ele está lá na elite, no Olimpo, né? As Olimpíadas, elas têm a ver com essa questão do Olimpo, né? Que é o auge. Então, é um atleta que tem uma genética perfeita, uma propriocepção perfeita, uma preparação perfeita, uma nutrição que tem que ser perfeita, né? Um biotipo altamente adequado para a sua mobilidade, porque ele consegue se destacar, né? E ficar lá nos 5% da população, né? E isso que diferencia os atletas de elite também, né? Pode falar. Não, eu ia falar que só complementar que uma das diferenciações também é esse cuidado da equipe multi, né? Sim. O atleta de elite, ele vê isso com prioridade. Sim. Então, quer dizer, o médico do esporte, o fisioterapeuta do esporte, nutricionista esportivo, psicólogo esportivo. Perfeito. Espero não ter esquecido de ninguém. Educador físico. Educador físico, desculpa. Opa, educador físico, isso, tá certo. Importantíssimo, né? Ele que está lá na frente, né, no dia a dia. Sim. E é muito importante. O que não significa, né, Vitor, que os réis mortais como eu não se beneficiem da corrida. Né? A corrida é um exercício de muito fácil execução, muito acessível, um gasto energético elevado para a questão da perda de gordura, que todo mundo almeja hoje em dia. É uma excelente alternativa pela facilidade de execução e pelo baixo custo, né? As pessoas só precisam de um calçado e de da rua, né? Da rua, de um parque, de uma esteira, numa academia ou de um prédio, etc. Não é nada muito complicado, né? Então, mas ao mesmo tempo, a corrida ela é um esporte, por essas particularidades todas, muito lesivo, assim, com um potencial de lesão osteomuscular, vamos dizer assim, que é muito alto. Então, precisa fazer isso com acompanhamento, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que fica um alerta aqui para as pessoas que estão nos assistindo e se interessam por corrida. A gente não recomenda correr assim autodidatamente, sabe? Procurar um professor de educação física, procurar um médico, fazer alguns exames para ver se pode, né, se não tem nenhum impeditivo de corrida, procurar um treinador e ter um fisioterapeuta esportivo também para ajudar. Enquanto você melhora tecnicamente no treino, o fisioterapeuta esportivo vai ajudá-lo a melhorar a biomecânica, para prevenir as lesões que podem vir com a prática incorreta das técnicas, né, de passada da corrida. E fora isso, tem a nutrição também, que a gente não falou, mas a questão dos micronutrientes, da recuperação muscular, da suplementação para treinos mais longos, né? Suplementação de carboidratos, suplementação de eletrólitos, suplementação de proteína para facilitar a recuperação muscular. Tudo isso são tripés, né? Andam em conjunto. Então, todos em conjunto para a gente oferecer as melhores condições para um indivíduo que quer começar a corrida até a título de melhora do seu condicionamento físico, como aquele atleta de elite, né? Que a gente também cuida, né? E os atletas amadores que já são corredores há muitos anos, têm suas metas pessoais que são muito longe daquelas do atleta de elite, mas também são muito desafiadoras, né? A gente atende muitas pessoas que fazem maratonas, aí, as majors, né? Mundo afora, ultramaratona, né? A Comrades lá, 90 quilômetros na África, o Cruce de Los Andes, né? Que são corridas de 3 dias, entre outras. E então, pessoas que trabalham, são pais de família, enfim, exercem outros papéis além do atleta, mas que querem, de certa forma, desempenhar o seu melhor dentro dessa esfera, né, do atleta amador, e que também precisa de muitos cuidados, até por isso, né, porque provavelmente não tem aquele biotipo privilegiado do atleta de elite, mas também se beneficia da corrida. Né? E igual você falou também, são geralmente pais de família, pessoas do dia a dia que não tem muito tempo para fazer uma recuperação. Então, a gente pode acelerar esse processo, né? Com uma boa alimentação, um recover na fisioterapia, que ajuda a parte de recuperação muscular. Sim. A gente acelera esse processo e previne as lesões. Né? A pessoa não precisa ficar no estaleiro, né? Exato. Se machucou, né? Olha, assim, a gente passa muito rápido. Eu ficaria horas aqui conversando com você, mas o tempo já passou. Então, Vitor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Imagina. Muito obrigada. Agradecer a Clínica Move, né, pela realização aqui desse projeto. E agradecer a todas as pessoas que nos acompanham nas diferentes plataformas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.